Samuca, você começou a live falando que queria fazer um desabafo. Traz pra gente aí o que tem de informação sobre o Caio Jorge e desabafa, meu amigo. Manda bala. Porque, ô Caramujo, começou a surgir muita coisa aí em rede social, né? Da torcida do Flamengo, não vejo problema nenhum, né? Se eu fosse torcedor do Flamengo nessa situação, ia estar aí nas redes sociais ironizando, criando caos. Agora, torcedor do Cruzeiro endossar esse tipo de coisa e vai além, cara. Não é postando apenas no perfil dele, né? Vai lá no perfil do jogador lá, falar que tá fazendo corpo mole, que não quer completar os 12 jogos para se transferir pro Flamengo no meio do ano. E aí eu resolvi buscar muita informação sobre o Caio Jorge, né? Conversei com várias pessoas aí desde ontem para trazer exatamente o cenário real. O que aconteceu, por que o Caio tem ficado fora de algumas partidas e a gente precisa voltar mais uma vez na comissão técnica anterior, né, do Tite. O Caio Jorge, todo mundo sabe que é um jogador, as principais características do Caio, né, intensidade, velocidade, e o que vinha sendo trabalhado no início do ano é o método de trabalho da comissão anterior, e aí você precisa adequar para você não ter nenhum tipo de problema com nenhum atleta, né? Só que o que foi trabalhado nesses treinamentos aí e a carga não era ideal, tanto que a gente está vendo hoje o Cruzeiro se recuperando em meio a jogos, fazendo trabalho ali com o Departamento de Saúde e Performance de todo jeito, após os jogos lá em Guayaquil, para ir recuperando apagando incêndio, né? A situação ficou crítica, todo mundo vê, né, a queda física que o Cruzeiro teve, o Cruzeiro que termina a temporada e o Cruzeiro desses primeiros meses do ano aí tem assim uma distância absurda, né? Então era trabalhado muito volume e isso acabou gerando mais impacto para a saúde do atleta, né? Então um jogador que trabalha muita velocidade, muita intensidade, ele não tem que trabalhar essa questão de um volume exagerado, né? Tem que priorizar ali as características que são as valências do atleta. E com isso, muito impacto, deu uma pubalgia no Caio Jorge. E em meio àquele cenário todo, né, que a gente já falou aqui de ter que jogar, de buscar o título do Campeonato Mineiro, o Caio Jorge, ele não conseguiu ficar 100%, ele sentiu e ele jogou com infiltração. E não foi uma infiltração, ele jogou um período com infiltração. Isso aí... Só para explicar pro pessoal, infiltração é você medicar, né? Exato. Para o jogador não sentir a região ali. Uma medicação direta, né? Isso, uma injeção que o cara toma para ele não sentir a região lesionada e normalmente agrava lesões, né? Esse é o problema. E aí ele veio com esse processo durante um bom tempo, caso aí de mês jogando assim, e isso, claro, né, traz um desgaste ali para a situação do Caio Jorge, e ele veio jogando, fazendo gol inclusive, né, mas todo mundo via que, e ele falou isso acho que em mais de uma oportunidade aqui na Samuca TV, que nesses primeiros meses do ano aí ele não conseguiu ficar 100%. E aí, além disso, veio aquele trauma lá no pé, né, no jogo com o Atlético Mineiro na final, teve que ficar fora daqueles jogos ali, e a informação que eu tenho hoje é a seguinte: em termos de pubs, o Caio tá zerado, tá bem, só que ele teve uma inflamação em um nervo do abdômen. Então, isso aí eles já estão identificando a razão do problema. Ele está muito melhor. Talvez tenha expectativa até de que ele treine hoje. Acho que para jogar amanhã deve ficar fora mais uma vez, mas dando tudo certo já pode retornar aí, acho que no sábado contra o Grêmio. E não tem absolutamente nada de nenhuma negociação para sair no meio do ano. O Caio está muito tranquilo. Ele sabe que isso o prejudicou, porque ele de olho em uma vaga na Copa do Mundo, querendo ir para a seleção brasileira, e ele, claro, né, ele também não ia recusar jogar em meio àquela situação, né? Ele queria tá dentro,
às vezes vai jogar com uma infiltração aqui, daqui a pouco vai recuperar. Só que essa carga aí que foi dada da comissão técnica, infelizmente prejudicou. E era importante ter identificado isso, né, para correção de rota, né? E agora que estão resolvendo todos esses cenários aí que deixaram o Caio Jorge sem estar 100%. O Caio, repito, com as pessoas que eu conversei, está muito tranquilo, muito focado, não pensa em deixar o Cruzeiro nessa temporada. Se tiver alguma coisa vai ser lá no final do ano e dependendo do que chegar também do exterior, né? Mas o jogador está muito focado aqui. E onde que eu queria chegar, Caramujo? Ter torcedor do Cruzeiro que vai para a rede social do cara para encher o saco, para falar isso e aquilo e para levantar suposições sendo que não são verdadeiras, isso aí não agrega em nada. O torcedor que faz isso aí, ele está prestando um desserviço ao Cruzeiro, ao atleta e falando com mentira, né? E acreditando em um monte de bobagem que sai aí em rede social. Então, essa é a situação do Caio Jorge. Em termos do pubs, que era uma preocupação, porque tem jogador aí que precisa de cirurgia e tudo. Hoje ele está praticamente zerado, a questão do trauma no pé também, só que teve essa inflamação aí que já estão corrigindo ali o processo. Não parece ser uma situação grave e vamos ver se ele vai a campo hoje e muito em breve aí para ele retornar, Caramujo. Vocês pensam em mudanças no time que ganhou essa última partida contra o Bragabu? O Caramujo, eu não acho que tem uma mudança obrigatória a se fazer, sabe? Se o Arthur Jorge achar que dá pra manter esse time que tá jogando aí, eu acho justo, o time tá bem, fez boa partida, a gente já sabe que o Caio é muito improvável de jogar, então deve o Neiser continuar, ele até elogiou o Neiser na coletiva, e é interessante, né, porque ele tava colocando o Chico, parece que de fato ele agora soltou a mão do Chico da Costa, depois do Barcelona, né? Teve alguém que mandou um comentário muito maldoso aqui, Chico da Costa e Neiser são opostos, um é bom e o outro é ruim. É uma visão justa. Característica, gente, um é mais pesadão, pivô. Mas é uma análise justa, eu acho. Então, não acho que seja tão necessário assim. É aquilo que a gente vem falando, né? É ponderar a parte física mesmo. E aí, Fagner, o Cruzeiro, a posição que o Cruzeiro tem melhor coberta, talvez, nesse elenco, seja lateral direita, né? Que tem 3 jogadores, ainda que o William não tenha ajudado quase nada esse ano. Muito pelo contrário. Mas aí é um jogo contra a Católica que eu imagino que vai vir aqui pra tentar se defender, pra levar empate pra casa. Ainda mais que eles perderam o primeiro jogo, né? Se eles perderem mais um, fica difícil pra ele já. Perderam em casa, né? Pro Boca. Então, imagino que eles vão tentar se defender, aí talvez o Cauã Moraes, que é um lateral ofensivo e tal, possa pintar pra dar um descanso pro Fagner mesmo, né? O Fagner tá bem ofensivamente também, mas ele já sentiu nos últimos 2 jogos o cansaço, então talvez dá pra dar uma segurada, ou até, se for pra começar com ele, você começa um tempo, cansou, volta com outro, né? Faz esse controle. O Lucas Silva talvez, o Lucas Silva e o Gerson, uma situação semelhante também, né? São jogadores que já mostraram um certo desgaste, então pode ter esse controle aí, mas acho que nenhuma mudança assim tem que fazer para melhorar. A gente falou também um pouquinho do Matheus Cunha ontem, também acho que não vai mudar. Acho que é realmente o que tem que ser avaliado. E aí, Samuel, até reparei no seu vídeo de quentes ontem, se não me engano, ou primeiras hoje, mas você falou que vai ser conversado com o departamento de saúde, a fisiologia, o que é importante, que parecia que não estava acontecendo antes, né? Que quem estava decidindo era o Tite. Porque o que a gente já falou aqui, né? O departamento de saúde, ele trata o atleta para deixar em condição e em meio a essa maratona, né? Mas não tem poder completo de, esse não joga, esse não, as coisas não são assim, né? Mas com a comissão técnica do Arthur Jorge vem sendo feito um trabalho de forma mais integrada, né? O preparador físico dele com o preparador físico da casa, escutando todas as áreas ali que pertencem ao departamento de futebol, então isso é importante, né? E ele sabe, né? Ter o jogador 100% é o mais importante para se conseguir o que ele precisa, que é a intensidade, que é a marca característica aí do trabalho do Arthur. O departamento ele não veta, né, Samuel, mas ele dá a sugestão, e aí cabe ao treinador entender e
perceber o que é melhor pra ele. Eu falei algumas vezes aqui na Samuca TV. Claro que em determinado tipo de situação, você vai avaliar o risco, Sim. né? Ó, o risco aqui vale... Dá pra correr, né? Exato. Eu falei várias vezes que a gente fala muito assim, tem um Cruzeiro completo, né? O time com força máxima. Pra mim, força máxima é quando você tem seus jogadores ali em condições de desempenhar o 100% que ele pode te entregar. E aí, até pensando nisso que o Mike falou, acho que seria legal, eu pensaria na mudança talvez do Cauã Moraes na vaga do Fagner, não porque o Fagner tá mal, mas porque o Fagner já é um atleta mais experiente e aí essa sequência ali seria legal controlar e deixar o Cauã Moraes também jogar alguns minutos. De resto, né, o Samuel até falou, acho que a possibilidade do Romero iniciar, ela é menor. E aí, mas o Lucas Silva eu fico preocupado, né? Porque no jogo contra o Red Bull Bragantino, acho que ele caiu muito ali na segunda etapa, principalmente. E era claramente uma questão física, né? Que estava atrapalhando o jogo do Lucas. Então, se o Romero puder jogar aí, quem sabe, 35, 30 minutos, seria legal que ele pudesse fazer isso na segunda etapa. Às vezes até pra pensar ali joga 30 minutos nesse jogo, aí já podendo ser titular no final de Isso, semana. exatamente. Sim. Já ir tendo uma volta progressiva, porque essa sequência aí é desgastante, viu, gente? Então, Eu acho que vai ser a pior sequência nesse momento é a de agora. Porque Acho tem que o Boca, tem Clássico, tem acho Palmeiras. que o ponto, assim, menos ruim, digamos, é que o Cruzeiro emendou uma boa sequência de jogos em Belo Horizonte, né? Sim. Inclusive, olha lá a nossa tarjinha lá. Cruzeiro busca terceira vitória consecutiva. Tem tempo também, viu? Desde o ano passado também que o Cruzeiro não alcança uma sequência. Naquela oportunidade foi uma sequência de 6 vitórias, inclusive. E agora o Cruzeiro buscando a terceira. Cada estatística dessa que a gente vê, a gente tem em mente, assim, meu Deus, que 2026 que nós estamos fazendo, hein? Nossa, nós jogamos com o Mineiro e não conseguimos ganhar 3 seguidas. Sim, verdade. Meu pai do céu. Mas estamos melhorando, então, e hoje nós não vamos montar o campinho, não. Vamos deixar ele para amanhã, mas vamos deixar essas situações como dúvida aí. Por exemplo, eu pensaria em dar um descansinho pro Kaique e pro Pereira. Eu acho que esses caras estão jogando todas. E aí, Só que a gente sempre fala isso e eles nunca descansam, né? os caras são os maiores trabalhadores do Brasil. Acho que o Kaique seria legal ele ter esse descanso assim. É que o Pereira, a gente fica com medo de descansar o Pereira, porque não tem reserva. substituto, né? Mas é aquilo, né? Usar a substituição também, né? Sim. Porque, assim, vamos dizer que num cenário excelente, o Cruzeiro faz um placar legal no primeiro tempo ali. O Cruzeiro vai pro intervalo com 2-0. Dá pra começar a pensar, você tirar o Kaique pro Prates, não vai ter um problema muito grande, você tira o Pereira e deixa uma trinca no meio, né? Sim. Ou puxa o Arroio também, não sei. Acho que não necessariamente você precisa começar com os caras no banco, mas você pode sacar eles mais cedo um pouquinho, aí já começa a recuperação ali no banco mesmo, um pouquinho antes, como o Cruzeiro tem feito depois dos jogos, né, no pós-jogo, já no vestiário, seria interessante mesmo.